Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto do nosso tema é a leitura da segunda parte do meu livro Deus, Cristo e Eu, que tem por título Cristo, e que faz parte da minha coleção Ciência, Filosofia e Teologia. Vamos lá? Vitória do Cristo. Estes são tempos criativos para o pensamento cristão. Ted Peters. Toda época possui a sua filosofia dominante, e a deste tempo tem sido a materialista. No entanto, como se explica que hoje, em plena execução dessa filosofia, se assista à intensificação do interesse pelo cristianismo? Acontece que a Terra, que o materialismo apontou como paraíso, na verdade se tornou inferno. Vê-se isso principalmente entre aqueles que nossas sociedades não conseguem dar o mínimo em termos de vida material digna. Nota 2. Basta olhar, por exemplo, estatísticas referentes a conflitos, miséria, refugiados, etc. Por isso, hoje, precipitado na dor, o homem pede o retorno do Cristo. Ele, então, atendendo a esse clamor, inspira alguns elementos isolados, evolutivamente dele mais próximos, e os faz falar com linguagem mais apropriada aos tempos atuais. E essa é a científica. Nota 3. Ao se olhar para trás na história, se observa que o ser humano, quando não consegue explicação terrena para os sofrimentos que enfrenta, a procura no céu. Daí se acreditar, atualmente, na volta de Jesus, o Cristo, à Terra para resolver os males do mundo. Nota 4. Logo, a ciência ateia, acontece que o Deus que a ciência nega é o religioso, mas não o funcionamento criativo de tudo que existe no universo. Dele mesmo, na verdade. E esse é o Deus de Ubalde também. Daí, talvez, ele ser, dentro desse entendimento, um dos inspirados por Cristo nos tempos atuais. De tudo, agora, mesmo o mal, lhes abre caminho por meio de desejo ardente pelo bem, pela necessidade de se adquirir conhecimento que recoloque o homem em seu verdadeiro caminho evolutivo, ou de ser criado para dominar a matéria, e não por ela ser dominado, e, com isso, apto a conquistar a sua própria felicidade. Nota 5. Como dor de dente, mal que objetiva a eliminação de si mesmo por meio de tratamento dentário, o mal atual que atordou o mundo tem, também, por objetiva a eliminação de si mesmo, quando o homem finalmente se cansar da sua animalidade e passar a agir como verdadeiro ser humano. Nota 6. O ápice da evolução humana está na conquista do máximo de autonomia que a Terra lhe permite conquistar. É preciso, pois, apesar de tudo, esperar, confiante, a apoteose do bem, pois os seus novos apóstolos cooperam para a vitória final do Cristo sobre este mundo. Nota 7. Tais apóstolos são cientistas, filósofos e teólogos que, munidos de boa vontade, consigam aproximar, onde possível, as suas áreas de conhecimento e, assim, possam melhor guiar a humanidade em seu caminho evolutivo em nosso planeta. Descida dos ideais. Os ideais se concretizam no mundo por meio de pessoas que os vivem e por eles sofrem. Pietro Baldi. Importa agora, para melhor compreender o Cristo, entender o fenômeno da descida dos ideais neste mundo. Tal descida é, na verdade, fecundação de ambiente ainda em evolução por meio de conceitos superiores, mais evoluídos. E certamente é inevitável que o ideal, entendido aqui como conceitos, impulsos evolutivos provenientes de níveis mais avançados de evolução,
deva suportar certo retrocesso, involução para poder subsistir no nível inferior em que se insere. Nota 1. Pode-se pensar, para melhor compreender isso, nos impulsos criativos mais antigos e, portanto, mais evoluídos do nosso universo, se inserindo, a partir do nada da ciência, reservatório de potencial criativo, na formação da vida em nosso planeta. Talvez ainda mais fácil de se compreender seja imaginar professor ou professora que retrocede intelectualmente para poder se inserir no meio estudantil e impulsionar crianças e jovens no sentido evolutivo intelectual. Assim, é natural se ver tais ideais em conflitos com as leis que na Terra imperam, isto é, leis de mundo em que o homem ainda é mais animal que homem. E quem, neste mundo, deseja viver tais ideais, e mais ainda ensinar ao homem viver segundo as diretrizes daqueles ideais, para se afastar sempre mais da sua animalidade, deve suportar todas as consequências de tal desafio. Daí o motivo da crucificação de Jesus, pois a sua descida a este mundo significou, na verdade, choque entre a ética do homem do futuro e a do seu passado e presente. Nota 2. O balde parece ser um caso desses. Nota 3. Jesus é entendido aqui, pois, como homem proveniente de níveis mais avançados de evolução, e os seus ensinamentos como forças evolutivas em nosso planeta. Este é o destino trágico dos seres mais evoluídos que vivem neste planeta, pois, apesar de com os seus ideais buscarem iluminar o caminho evolutivo da humanidade, por ela tendem a serem crucificados. Nova figura do Cristo. Há 2000 anos que o homem busca compreender Cristo. Entretanto, essa tentativa continuará infrutífera enquanto não se mudar radicalmente de perspectiva. Huberto Rodin. O homem, não podendo imediatamente entender o Cristo, construiu sobre ele mito gigantesco. Mas é chegada a hora de finalmente entendê-lo, pois, com o predomínio cada vez maior do pensamento científico, em breve não se aceitará mais nada que fique fora da realidade da vida. Assim, a primeira coisa que precisa ser compreendida é que não se pode propor como modelo a imitar um ser de natureza totalmente diversa da humana. É necessário, então, aceitar Jesus como homem comum em seus aspectos biológico, psicológico e cultural. Por outras palavras, homem com constituição física, psíquica e comportamental compatível com a região, sociedade e época em que viveu. Em termos de valores, porém, ele era homem à frente do seu tempo e até mesmo do atual. Por outras palavras, Jesus defendeu o que defendeu porque, antes da maioria de nós, percorreu o caminho evolutivo que a todos cumpre percorrer até a perfeição moral possível em nosso planeta. Só assim pode ele ser irmão e mestre e, como tal, ter o direito de se elevar como exemplo, porque fez aquilo que cada um de nós deverá fazer. Reencontrando o Cristo. A humanidade não quer mais lendas, mistérios ou verdades veladas. Leon Denis. A moral cristã é instrumento de evolução enquanto meio para levar o homem a formas de vida mais elevadas. Mas hoje se agiganta a distância entre novos entendimentos que o homem vem adquirindo por meio da ciência e princípios que são professados em nome do cristianismo nas mais variadas religiões. Então, se depois de 2000 anos de história, o Cristo não for reencontrado em sua verdadeira essência, em futuro muito próximo poderá ser silenciosamente posto de lado como coisa inútil à vida. E qual a sua verdadeira essência? Certamente não
uma que apenas possa ser sentida por um coração que sofre profundamente, não uma que possa ser apenas intuída por uma alma que, com a dele, sintoniza em momentos raros e especiais, mas uma que também possa ser conhecida, compreendida e admirada por uma mente que raciocina com os conhecimentos adquiridos por meio do esforço de intelectos voltados a melhor entender o mundo que nos cerca e do qual somos criação. Assim, deixar de lado dogmas, verdades eternas que não cabem mais nos dias de hoje, e procurar o Cristo com mentalidade científica não é ato contra, mas a favor do cristianismo. Nota 1. Talvez a melhor maneira de entender Jesus com mentalidade científica é inseri-lo no movimento evolutivo que a tudo rege. Assim, o seu ame ao próximo como a ti mesmo pode ser inserido dentro do contexto unificador, simbiótico que rege a vida a partir do nada da ciência, passando por átomos, moléculas, células, etc. Evangelho e o mundo. O problema não está naquilo que o homem possui, mas no modo como ele possui. Huberto Rudem. É no terreno dos bens materiais que se torna mais vivo o contraste entre evangelho e mundo. Como podem concordar dois métodos de vida quando o primeiro não prioriza as coisas terrenas e o segundo faz delas seu principal objetivo? Assim é que, aos olhos do mundo, que sabe como é dura a luta pela sobrevivência, o Evangelho se apresenta como sonho que pode ser vivido somente no céu. Será então possível que o Cristo não se tenha dado conta sobre as verdadeiras condições em que se desenvolve a vida do homem? Certamente que não. O problema está no que se entende por luta, e esta, para ele, não é uma em que se opõem homens, mas uma em que eles se unem em prol de desafio comum. No caso, a luta de todos pela sobrevivência e bem-estar de todos. E para isso, uma coisa apenas bastaria: o amor ao próximo, que, em nosso mundo atual, pode ser traduzido por distribuição justa, honesta, ausente de egoísmo, uma vez que a riqueza material existente no mundo é produzida por todos e existe em abundância. Na verdade, então, o Evangelho representa modo superior de conceber a vida que, ensinando a se respeitar ao próximo, permite serem os bens materiais transformados, de motivos que produzem cobiça, luta e destruição, em instrumentos úteis à vida de todos. Bem, pessoal, é isso. Obrigado pela presença. Espero revê-los em nosso próximo encontro, em que concluiremos a leitura deste livro. Um beijo, fiquem bem.